Se você perdeu um dente e está em dúvida entre usar uma prótese fixa ou fazer um implante dentário, este vídeo pode te fazer economizar muito dinheiro e evitar arrependimentos futuros. No final do vídeo, vou te dizer em quais situações cada um realmente é a melhor escolha. Primeiramente, se você não me conhece, eu sou o Dr. Renan Santiago, cirurgião dentista especialista em cirurgia. E hoje, o meu objetivo aqui no vídeo é te explicar de forma simples as vantagens e desvantagens, indicações e mitos sobre a prótese fixa e o implante dentário. Vai por mim, fica até o final porque muita gente escolhe errado por falta de uma boa informação. Primeiramente, você precisa entender o que é cada um. Então vamos começar pela prótese fixa. Prótese fixa nada mais é do que como se fosse uma ponte. Você já deve ter escutado esse termo em algum lugar por aí. Quando você tem um espaço entre dois dentes, você consegue fazer um tipo de prótese para reaver aquele dente que foi perdido, utilizando de apoio os dois dentes vizinhos daquele espaço onde tem o dente perdido. Ela funciona da seguinte forma: você começa fazendo um desgaste na coroa, na parte do esmalte daquele dente vizinho adjacente ao espaço que foi perdido, faz nos dois dentes vizinhos daquele espaço. Muitas vezes esses dentes já precisam ser tratados, o canal deles, ou em alguns casos você nem precisa tratar, mas na grande maioria das vezes o canal desses dentes já precisam ser tratados para o paciente não sentir uma sensibilidade naquele dente, não ter nenhum problema depois ali de dor, nem nada parecido. Com os dois dentes já preparados, vai ser feito então um processo de moldagem, que nada mais é do que uma cópia de como ele tá, aqueles dois dentes vizinhos do espaço do dente perdido. Vai ser mandado uma cópia daquele espaço todo em gesso para o laboratório, e no laboratório, o técnico no laboratório vai confeccionar as coroas para serem anexadas naquele espaço, sejam elas de metalocerâmica, seja elas de resina, seja elas de porcelana, seja elas de material variado que nós temos no mercado. Seu laboratório então vai devolver para o seu dentista as coroas prontas somente para fazer a cimentação em cima dos dois dentes vizinhos. E aí você vai reabilitar aquele espaço perdido sem nenhum tipo de cirurgia, sem nenhum tipo de corte, somente desgastando os dentes vizinhos e fazendo a cimentação das coroas ali como se fosse uma ponte com três dentes unidos. Esse procedimento é muito indicado em caso de o paciente não ter muito osso, não ter uma qualidade óssea muito boa, ou então o paciente não pode passar por um procedimento cirúrgico, como um paciente que sofre com diabetes e não está compensado, ou um paciente que tem algum problema cardíaco que não pode passar por cirurgia naquele momento. Então é feito esse procedimento para poder reabilitar aquele espaço perdido. A vantagem é que esse é um tratamento relativamente rápido, porque se o paciente já tiver o canal tratado, é só fazer o desgaste, mandar para o laboratório e depois cimentar a coroa. Caso não tenha canal, vai ter só que tratar o canal, demorando só um pouquinho a mais, né? Umas 2, 3 sessões a mais ali para poder fazer o canal, depois faz o preparo e a cimentação da coroa. Um custo inicial menor, como eu falei, vai depender se o paciente já tem canal no dente tratado, não tem, se vai precisar fazer canal ou não, qual é o tipo do material que ele vai querer aquelas coroas, geralmente de porcelana é o mais indicado. E claro, tem uma boa estética. Por ser porcelana, ser um trabalho feito fora da boca, o laboratório vai fazer a confecção daquela peça laboratorial de uma forma muito bem, com a estética trabalhada, de uma forma muito bonita, uma forma muito legal, e provavelmente você vai ser agradado à estética daquele dente. Como desvantagens, eu falei no início, vai ser feito desgaste em dente saudável, ou pelo menos que já passaram por um procedimento de canal, mas eles estavam ali certinhos, não tinham desgastes exagerados, não estavam preparados para aquilo, né? Então vai ter que ser feito um desgaste naqueles dentes para poder depois colocar a coroa cimentada sobre ele. Por ser uma coroa cimentada sobre o dente, a tendência é que tenha uma durabilidade menor. Isso vai variar, claro, muito da sua alimentação. Se você tiver um alimento muito rígido, muito duro, como quem gosta de comer osso de galinha, costela de porco, colocar controle remoto na boca, tampa de caneta na boca, a tendência é que essa mordida mais dura, mais rígida, acabe fazendo o cimento que está por baixo da coroa acabe fraturando e se desloque naquele dente, e aí o dente começa a querer sair da sua... A coroa, na verdade, começa a sair do seu dente. Desde que não quebre a coroa, você consegue simplesmente cimentar novamente. Agora, se quebrar a coroa, você vai ter que fazer uma nova. Por conta disso, também existe um risco maior de problemas futuros, né? Pode ser que quebre a coroa, pode ser que quebre o seu dente, pode ser que, se o canal não for tratado, pode ser que você eventualmente possa evoluir para um processo de sensibilidade, um processo de cárie oculta, né? Se o paciente não tiver uma boa higiene, pode ser que uma cárie dê por baixo da coroa, entre a gengiva e a coroa ali,
e aí acaba evoluindo para um processo de perda daquele dente também. Ok, agora você já sabe o que é prótese fixa, vamos para o implante dentário. Bom, o implante nada mais é do que, de uma forma bem simples, é como se fosse uma bucha. Ao contrário do que muitos pensam, não é um parafuso, ele funciona mais como uma bucha. Quando você vai colocar um quadro na parede, um relógio, alguma coisa na parede, você coloca uma bucha na parede e depois vem um parafuso entrando naquela bucha para poder prender o que você quer prender, certo? O implante é basicamente da mesma forma. Você tem o seu osso, no osso vai ser feita uma perfuração ali para poder encaixar o implante de fato, e o implante vai entrar, e dentro do implante existe um espaço que é exatamente onde vai entrar o parafuso depois. Esse parafuso vai prender a coroa ao implante. O que você realmente quer ver na sua boca é a coroa que está aqui em cima. O que você precisa passar para ter a coroa é o implante, que é como se fosse a raiz do seu dente, que vai estar escondido embaixo do seu. O parafusinho que vai estar conectando a coroa ao implante vai estar passando por dentro do dente, indo até o implante. Esse procedimento de implante começa com a etapa cirúrgica, que é exatamente a colocação do implante no osso do paciente, e depois de todo um processo chamado de osseointegração, que é exatamente o momento onde o osso está sendo criado por completo ao redor do seu implante. Depois que o seu implante estiver realmente já bem firme no seu osso, aí sim você vai evoluir para a parte da prótese sobre implante, que é a confecção da coroa sobre aquele dente, ou melhor, sobre aquele implante. Esse processo realmente dura um tempo, tá? Vamos dizer que ele dure um tempo mínimo, onde todas as condições são boas, onde realmente o paciente teve osso, não precisou fazer enxerto, não precisou fazer nada. Geralmente ele dura em torno de 2, 3 meses, um tempo assim muito mínimo mesmo, tá? Dificilmente é menos tempo que isso. Eu digo todo o tratamento, desde a parte cirúrgica até a parte de entrega do seu dente. Como vantagens, ao contrário da prótese fixa, que você teria que desgastar o seu dente, nos implantes você não precisa desgastar dente vizinho nenhum, você só vai mexer onde está faltando dente mesmo. Como é um material que é feito de titânio, o seu implante dentário ele também tende a ter uma maior durabilidade. O titânio é o mesmo material que é colocado, os pinos de titânio, na perna de quem, por exemplo, é motoqueiro, que se acidentou, quebrou a perna, e aí lá no médico, lá na hora da cirurgia, é colocado um parafuso de titânio para poder fazer o tratamento completo. Lembra disso? Você já deve ter visto alguém que passou por isso, certo? Pois é, na boca não é diferente. O titânio ele é biocompatível com o nosso corpo, então o seu implante provavelmente já vai ser de titânio, porque eu digo provavelmente porque hoje em dia já existem implantes de zircônia, mas por ser muito mais caro, ele é muito friável, é pouco utilizado. Ainda é 95% das vezes utilizado o implante de titânio, até por ser mais em conta. E ele tem uma maior durabilidade, né? Tende a durar a vida toda, tende a durar por muitos e muitos e muitos anos. Por ser de metal, ele não quebra fácil, não fica saindo, deslocando, é muito difícil você ter problemas com o implante. Como o implante tenta reabilitar tanto a parte óssea quanto a parte estética, que no caso, a nível de raiz de um dente, ele tenta reproduzir a raiz de um dente, que é com um implante, depois reproduz a parte da coroa do dente, ele tende a ser muito mais estético do que a própria prótese fixa. É um dente que vai parecer saindo de dentro da gengiva de novo, assim como foi o seu dente natural perdido. Então ele vai ficar muito mais estético, muito mais agradável para quem vê. O implante também ajuda a preservar muito o osso, porque como ele mantém aquele osso em função mastigatória, o osso ele não é reabsorvido. O nosso corpo funciona mais ou menos assim. O que você não usa, o nosso corpo tende a ir degradando, reabsorvendo, vai definhando, vai perdendo a qualidade daquela parte. Por exemplo, uma pessoa que fica acamada por muito tempo, ela começa a ficar muito magra, ela começa a ficar com a musculatura muito fina, ela começa a perder fibras musculares, ela começa a perder força, enfim, uma série de problemas. O nosso osso é do mesmo jeito. O que faz o nosso osso ficar sempre bonitinho, certinho ali, é a força da dentição mordendo algo, mordendo, fazendo um movimento de oclusão de mordida. Quando não, você perde um dente, você perde a mordida. Quando você reabilita com o implante dentário, você volta a mastigar, então o seu osso começa a ser utilizado novamente, então você vai tender a manter aquele osso por mais tempo, naquela mesma posição, daquele mesmo estado e qualidade. Aí, em contrapartida, a desvantagem do implante dentário é que o tratamento de implante é um tratamento muito mais longo. Como eu falei, o tempo mínimo do mínimo do mínimo é pelo menos 3 meses. Sendo que a grande maioria dos casos
dura 4, 5, 6 meses, dependendo se for ter enxerto ou levantamento de seio, dura muito mais, até quase um ano. Mas claro que isso varia de caso a caso, tá bom? O custo inicial, geralmente, do implante dentário é maior. Não é muito maior, não é tão superior quanto da prótese fixa. Eles estão até que equiparados ali, quase que por igual. Porém, ainda assim, o implante dentário é um pouco mais alto. O negócio dos implantes é que nem todos os pacientes podem realizar implante dentário. Como eu falei lá no início, alguns pacientes têm diabetes, outros estão descompensados, outros pacientes têm problemas cardíacos, por isso que tem muitos pacientes que nós pedimos exames antes, como risco cirúrgico, glicose, hemograma, enfim, tem uma série de coisas que nós pedimos, fora exames de imagem, como tomografia e radiografia panorâmica ou até mesmo a periapical, para podermos preparar a situação do paciente antes de fato fazer a cirurgia. Então agora eu vou aqui jogar na tela uma tela bem comparativa direta sobre vantagens e desvantagens de próteses fixas de implante para ficar bem didático para você realmente tirar toda a sua dúvida. Bora lá. Sobre o critério dentes vizinhos, prótese fixa desgasta, o implante preserva. Primeiro ponto. Durabilidade. A da prótese fixa é menor e do implante maior. Tempo de tratamento na prótese fixa é curto, ou seja, é muito mais rápido de terminar o tratamento. Já do implante, ele é de médio a longo prazo, dependendo de cada um. O custo inicial da prótese fixa é menor comparado ao do implante, mas não é uma diferença tão gigante. É pouca diferença, mas existe. E o resultado a longo prazo na prótese fixa é limitado e no implante superior. Ou seja, isso quer dizer que isso é muito vinculado, claro, ao cuidado de cada um tem com o seu tratamento. Se você não cuidar bem, ou se você tiver o hábito de comer coisas muito duras, por exemplo, na prótese fixa você vai ter problemas mais rápido do que com o implante, já que o implante ele é muito comparado ao seu próprio dente que foi perdido. O mais importante que você lembre é, o barato hoje pode sair caro amanhã. Tá, mas qual é o melhor em cada caso? A prótese fixa ela pode ser melhor quando o paciente não pode fazer cirurgia. Como eu falei, paciente descompensado de diabetes, problema de coração, ansiedade, enfim, pode ser qualquer coisa que o impeça de passar por uma cirurgia. Quando o paciente já precisa de coroas nos dentes vizinhos, é uma boa opção. Por exemplo, ele fez o tratamento de canal em algum dente já do lado de onde ele já perdeu um dente e vai ter que fazer uma coroa, é muito boa essa opção para ele, porque ele já faz 2 em 1. E também algumas situações específicas, o paciente não tem muito tempo, ele não tem talvez aquele capital, enfim, isso é muito particular de cada um, mas cada caso é um caso, como eu já falei. O implante, ele é melhor quando os dentes vizinhos estão saudáveis e você com certeza não quer ter nenhum desgaste naqueles outros dentes. Quando você busca uma solução realmente definitiva, quando você pensa assim, eu não quero ter problema nunca mais, é o implante que você realmente tem que pensar. E claro, quando o paciente tem uma boa saúde geral e principalmente saúde óssea, que é muito importante para o implante o paciente ter uma boa qualidade óssea. Mas vale lembrar, não existe tratamento padrão, não existe um tratamento melhor. Existe o que é bom e melhor para você. Existe tratamento personalizado. Alguns mitos comuns que eu preciso falar aqui para vocês também, que é muito importante falar é, primeiro, implante dói? Bom, primeiramente que implante não é para doer. O que você pode sentir alguma coisa ali é na hora da cirurgia, primeiro anestesia, você vai sentir um pouquinho a agulha, às vezes, talvez uma pressão, um pouquinho do osso ali na hora de expandir, mas no geral você não sente quase nada, é uma coisa muito tranquila. Se você tiver uma boa condição óssea, não tiver que passar por nenhuma outra cirurgia, só aquele implante, geralmente 15, 20 minutinhos você já realizou o seu procedimento. É um procedimento geralmente rápido, que não é tão doloroso não. Pode ficar tranquilo com relação ao implante. Parece que dói por ser uma coisa, ai, tá furando o osso, mas não é. Pode ficar tranquilo, não é. O osso não tem tanta inervação quanto você pensa. Então, pode ficar tranquilo que realmente não é para ser doloroso o implante. Outro mito é que as pessoas pensam que prótese fixa, é sempre mais barato. Não, isso é mito. Realmente, prótese fixa nem sempre vai ser mais barato. Dependendo do material que você escolha, dependendo do material que você escolha, do local onde ele vai te atender, pode ser muito mais caro, pode ser a quantidade de dentes que você vai precisar do implante ou da prótese, tudo isso influencia diretamente no seu valor de tratamento. Principalmente se você tiver que fazer ainda tratamento de canal nos seus dentes, dependendo de qual dente você vai fazer canal, vai ficar ainda mais caro, enfim.
Tudo varia. O último mito também que eu acho que é muito interessante falar é: implante dura para sempre. Isso, na verdade, é um grande depende. Depende principalmente do seu cuidado. Existem limpezas que você precisa fazer com tensão a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano você tem que ir ao seu dentista para reaver o seu implante, ver como ele tá. Existe fio dental que você tem que usar, igual como no seu dente normal. Existem alguns cuidadozinhos extras que o seu dentista, na hora de fazer o seu implante, ele vai conversar com você sobre. Mas o que mais importante é você tratar o seu implante como se fosse um dente seu mesmo, fosse o dente que você deveria ter cuidado antes de você perder. E tem que levar em consideração alguns aspectos que podem fazer você perder o implante, como, por exemplo, fumo e diabetes, por exemplo, né? Essas coisas podem atrapalhar dentes naturais, então também pode acontecer alguma coisa com o seu implante. O melhor tratamento não é o mais rápido nem o mais barato. É o que resolve seu problema com segurança e previsibilidade. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixa o like, por favor, ajuda muito o canal no crescimento dele. E se possível, deixa um comentário aqui embaixo se você já fez o tratamento, seja de prótese fixa ou de implante dentário, ou pelo menos conhece alguém que passou por esse tipo de problema. Aproveita que tá aqui embaixo e já se inscreve no canal para não ficar por fora de nada que a gente fala por aqui, beleza? Não deixe de compartilhar isso aqui com alguém que está em dúvida que você conhece, viu? Muito obrigado, até a próxima, valeu!